Oi, queridinhos, fiquei devendo para vocês aqui o relato da invasão aqui em casa, lembra? Eu contei para vocês do assalto, contei para vocês do sequestro e ficou faltando a última, né? O último livramento que Deus deu, que foi a invasão aqui em casa. Ai, Lu, mas meu Deus, você só tem história triste para contar? Bom, depende do ponto de vista de cada um. No meu ponto de vista, eu tô contando para vocês livramentos que Deus me deu, tá bom? E não as coisas ruins que vieram, porque coisas ruins vêm na vida de todo mundo, né, gente? Quem é que não tem problema? Quem nunca passou por situações difíceis, não é verdade? Então, o que eu quero contar para vocês aqui é o que Deus tem feito na minha vida. Eu quero deixar aqui registrado a minha gratidão a Deus por tudo que Ele já fez na minha vida e por tudo que Ele ainda tem feito. E só agora eu consegui, assim, esse tempo para poder gravar para vocês, poder contar para vocês com riqueza de detalhes tudo que aconteceu. Então, vamos lá. Foi num feriado, gente, do ano passado que aconteceu a última, vamos dizer assim, o último susto, né, que a gente sofreu. Nesse dia, o meu marido estava de folga, então assim, um dia antes, ele ficou a noite toda acordado, porque ele sabia que no dia seguinte, voltando aqui, tive um probleminha com o celular, mas já consegui resolver. Bom, como eu tava falando, né, meu marido dormiu a noite toda, dormiu não, ficou acordado a noite toda, naquele dia, porque no dia seguinte seria feriado. Isso foi uma quarta-feira, tá? Isso aconteceu numa quarta-feira. Então, de terça pra quarta, ele foi acordado a noite toda. Então, no dia seguinte, ele dormiu bem profundo. Ele dormiu um sono bem pesado. E eu abri o salão na parte da manhã, mesmo sendo feriado. Quem me conhece sabe que eu trabalho sábado, domingo, feriado. O dia que tiver cliente, gente, eu trabalho. Se eu não tiver algum compromisso, um aniversário para ir, alguma coisa assim, ou algum evento na igreja, eu trabalho todos os dias. Bom, então eu trabalho todos os dias. Para mim não tem isso não, tá, gente? É aquilo. Vocês sabem que quem é autônomo, se você trabalha, você tem. Se você não trabalha, você não tem. E sofrendo tantos assaltos assim, a vida fica mais difícil ainda, e que a gente tem que trabalhar em triplo, não é verdade? E aí aconteceu assim, eu fui trabalhar de manhã, eu tava lá, né? E quando deu 11h30, eu resolvi vir pra casa pra fazer o almoço, né? Eu trabalho do lado de casa, perto de casa, então eu resolvi vir para casa para fazer o almoço e ele ainda estava dormindo. Quando eu cheguei em casa, gente, que eu olhei o corredor do quarto, que o corredor aqui, eu tô no quarto que era dos meus filhos, que eles não moram mais comigo, né? Eles já foram embora, já estão vivendo a vida deles, eles não moram mais comigo. Então, esse quarto aqui, ele é de frente para uma janela, a janela do corredor. E no final do corredor é o nosso quarto, onde meu marido estava dormindo. Nesse dia, eu estranhei. Quando eu cheguei no corredor, tinha uma cadeira na direção da janela. E eu perguntei pra ele, eu falei, amor, foi você que botou essa cadeira? Eu acordei ele e perguntei. Falei, foi você que colocou essa cadeira aqui? Ele falou, não. Quando eu olhei pra dentro do quarto, eu vi que estava faltando notebook em cima da mesinha aqui, dessa mesinha aqui. Que tá aqui o papel que vocês estão vendo. Enfim, eu vi que aqui tinha um notebook, eu vi que não tava, perguntei, você pegou o notebook? Ele falou, não. Falei, eu liguei logo uma coisa ou outra, falei, a cadeira na janela, notebook não tá na mesa, entraram aqui e assaltaram a gente. Aí eu comecei a chorar, fiquei nervosa. Aí ele, como que entraram aqui? Eu não escutei nada, ou seja, a porta do quarto estava fechada, ele não ouviu a pessoa. Como a minha porta, a porta desse quarto aqui é de frente para a janela, a pessoa pulou e veio direto no quarto. Logo depois tem a sala. Aí no dia, gente, eu não me dei conta, eu achei que só tinham levado o computador, o notebook. Como foi de tardezinha, isso foi de manhã, como foi de tardezinha, era umas 5 e pouco, eu recebi uma mensagem dizendo que a compra não aprovada no cartão. Aí eu,
logo me liguei, né? Falei, meu Deus, levaram o meu cartão. Aí, se levaram o meu cartão, levou minha bolsa. Quando eu fui olhar a minha bolsa, que eu costumo, a bolsa tiracolo, que eu costumo ir pra fazer compra, assim, perto de casa, mercado e tal, eu deixo em cima da tábua de passar que fica na direção dessa janela. E aí a pessoa que entrou pegou essa bolsinha, né? E levou tudo, levou meus documentos, levou esse meu cartão de crédito e os outros cartões. A sorte, gente, que esse cartão ele tava sem limite, porque eu tinha usado todo o limite dele. Então, por mais que a pessoa passasse, não ia, né? Não ia conseguir. E logo depois eu bloqueei todos os cartões que eu fui assaltada, né? Então, bloqueei todos os cartões que tinha e a pessoa ficou tentando, porque tudo que passa no cartão aparece no celular. E quem roubou ficou passando, tentando passar o cartão e não tinha nada. Porque além de eu não ter limite, eu bloqueei logo tudo, né? Lógico, enfim. Aí é mais esse susto que eu vi que quando tinha levado a minha bolsa eu tive que tirar todos os documentos, tudo de novo. Foi bom porque, tipo, eu tô casada já há um tempão e fiquei de tirar meus documentos com o nome de casada e foi um empurrão para fazer isso que eu ainda não tinha feito. Bom, aí isso foi no mesmo dia. No dia seguinte, gente, que eu fui fazer o quiz com as crianças aqui, o quiz dos nobres, eu sempre pego, eu deixo que as canetas ficam tudo espalhado, né? Então eu sei que tem uma caneta na minha bolsa, dentro da minha bolsinha, que eu levo para a igreja. A bolsa que eu levo para minha igreja, ela é grande, uma bolsa grande, que para caber a Bíblia. Quando eu fui dentro dessa bolsinha pegar minha caneta, aí eu dei falta de quê? Do meu dízimo. A pessoa que me roubou levou o notebook, levou a minha bolsinha e levou a minha bolsa que eu levo para a igreja, que estava na sala. Ou seja, o ladrão, ele procura o quê? Bolsa. Todas as bolsas que estavam à vista, ele catou o que tinha e levou. Roubaram o meu dízimo. Você acredita nisso? Quando eu olhei assim, eu falei, não acredito nisso. Aí eu fiquei me perguntando, falei, meu Deus, até o dízimo a pessoa conseguiu levar, gente. Enfim, eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, muito obrigado. Sabe por quê? Porque foram minutos, porque a pessoa começou a passar o meu cartão e eu fiquei pensando assim, se eu, na hora que eu resolvi vir pra cá, se eu desse de cara, sabe? Podia ter acontecido uma tragédia, porque a gente não sabe a reação do ladrão. Ele podia ter entrado no quarto também, ter feito alguma coisa com meu marido, e graças a Deus não foi mais um livramento de Deus. E é por isso que eu tô contando pra vocês aqui. Nessa janela não tinha grade, agora a gente colocou. Eu não queria ter grade por toda a casa, mas infelizmente a gente tem que viver preso, né? Pra ter uma certa segurança. Enfim, gente, eu tô contando isso aqui pra vocês porque é pra contar pra vocês mais um livramento que Deus deu, porque, como eu falei pra vocês, a gente podia ter dado de cara, né? Eu podia ter entrado e ter dado de cara, e graças a Deus não dei de cara, nem eu nem meu marido. A pessoa entrou, roubou, saiu e graças a Deus a gente tá aqui, ó, inteiro pra glória de Deus. E lutando aí pra reconquistar, né? O que levaram da gente, e eu creio que a dupla honra para cada dia de vergonha. Há um propósito para todas as coisas que acontecem na nossa vida. Eu acredito que Deus não permite que nada aconteça na nossa vida à toa. Eu creio que Deus ainda vai nos prosperar muito. Eu creio que Deus ainda tem muita coisa para fazer na nossa vida e Ele tá permitindo essas coisas acontecer com a gente para provar o nosso coração, a nossa fé, a gente continuar firme, confiando, e para mostrar também pra gente que Ele é Deus que guarda a nossa vida. Vão-se os anéis, ficam os dedos. É difícil? É difícil porque tudo que a gente conquista é com muito sacrifício, gente, é muito trabalho. Às vezes eu passo o dia inteiro em pé e eu glorifico a Deus por ter trabalho. Ou seja, não tenho celular de última geração, tá? Eu não tenho carro, mas eu tô falando isso porque o celular de novo deu problema aqui. Eu tive que apagar um aplicativo para poder ter memória,
Bom, eu não tenho um celular de uma geração para gravar para vocês, infelizmente, mas é o que eu tenho e o que eu consigo fazer, graças a Deus, em tudo da graça. Eu não tenho carro, mas eu tenho um teto sobre a minha cabeça, eu tenho um trabalho onde eu posso tirar o meu sustento e eu sou grata a Deus por isso e por essa ferramenta aqui que não está 100%, mas que eu consigo ainda fazer algo aí para vocês de bom, que é dar o meu testemunho, que é gravar com os meus sobrinhos, enfim. Eu só tenho que agradecer a vocês que me acompanham e, claro, primeiramente a Deus por tudo que Ele tem feito. Espero que vocês tenham gostado, que edifique a vida de vocês. Beijos e até a próxima. E não esquece aí ó, de curtir, comentar, compartilhar, tá bom?